Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso mini curso Meu Currículo Nota 10. E na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre CNPq, grupos de pesquisa, como é que funciona, o que são, como fazer, o que é que isso vai acrescentar na minha vida. Eu sou Islane Martins, sou mestre e doutora em Neurociências pela Universidade Federal de Pernambuco e vou te ajudar a melhorar teu currículo para passar no mestrado e no doutorado também. Vamos lá! O que é pesquisa científica, fazer parte de iniciação científica? A iniciação científica está te iniciando no meio científico. O que é que uma pessoa que está fazendo iniciação científica faz? Essa pessoa ela tem que cumprir 20 horas semanais dentro de alguma atividade relacionada àquela pesquisa científica. Você vai auxiliar um professor, uma professora, na pesquisa que ele ou ela já venha desenvolvendo. Então, você vai estar ali para fazer alguma atividade que ele vai te demandar ou ela vai te demandar. Vai também estudar, apresentar seminários, vai começar a escrever artigos científicos, vai começar a publicar artigos científicos e você precisa ter aí no mínimo um ano para se formar ou estar no antepenúltimo ano de se formar para que você comece a sua iniciação científica. Por quê? Você tem que ter aí no mínimo um ano antes da formatura para que você consiga ingressar no grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa, o simples fato de você participar de um grupo faz você ter direito a um certificado. E só quem pode ganhar esse certificado é quem está na graduação. Se terminou graduação, já não tem mais acesso a esse pontinho da iniciação científica. Não é uma atividade que dê para todo mundo fazer. Todos que estão na faculdade vão ter acesso à iniciação científica. Não. Por exemplo, nem todos os professores têm iniciação científica. Coloca aí que nas federais 70% dos professores têm iniciação científica. Nas particulares 10% dos professores ou menos têm iniciação científica. Por quê? Porque recebe menos verba do governo. Então, um professor, quando ele tem uma pesquisa, ele fez um projeto, ele mandou um projeto para uma agência de fomento, que é uma agência que vai ceder o investimento para a pessoa realizar a sua pesquisa, e a partir desse investimento a pessoa tem direito a começar a sua pesquisa e daí pedir bolsas de iniciação científica. Quem pede bolsa é o professor, que é o coordenador daquela iniciação científica. Se você for um aluno, ok, ao final você tem certificado, não é só entrar que tem certificado. Para participar de um processo seletivo, normalmente pede-se o currículo só para analisar o que é que você vem fazendo na graduação. Lembrando que não precisa ter 10, não precisa ter muita coisa. É só um documento que você vai apresentar para o professor saber o que você está fazendo. Ponto. E aí ele vai pedir o currículo Lattes. E aí você precisa construir o seu currículo Lattes para que você vá colocando as informações. Uma dúvida que as pessoas têm é: Islane, onde é que eu coloco o meu certificado dentro do Lattes? Você não coloca certificado dentro do Lattes. Você vai digitar as informações do certificado. E quando você for para um processo seletivo, eles vão pedir para você mostrar a declaração comprovando que você tem o que você disse que tinha quando fez lá ou a digitação do que você tem no seu currículo, tá bom? Então, ele vai pedir o seu currículo Lattes ou currículo Vitae, normalmente é o currículo Lattes. Ele vai colocar também lá uma provinha, então vai cair tais pontos na prova, ou não, uma apresentação, você vai fazer uma apresentação para medir um artigo, e aí as melhores apresentações ganham,
vai ter uma entrevista para você falar um pouco sobre você, quais são o que você imagina para o seu futuro acadêmico, porque às vezes o aluno tem um currículo top, mas ele tá ali naquela pesquisa só para ganhar bolsa. E os professores estão ali com um radar ligado, com faro bem atento, para saber se você tá ali porque ama aquele assunto, ou você tá aberto para conhecer mais o assunto, ou se você só tá ali pelo dinheiro, ou se você tá ali pelo dinheiro da bolsa, se você tá ali tirando a vaga de uma pessoa que realmente queira, se você é uma pessoa responsável, se você vai dar conta do serviço, porque a gente sabe, né, que no dia a dia tem muitos contratempos e a iniciação científica é como um trabalho mesmo. Então, a partir do momento que você é aprovado ou aprovada na iniciação científica, você vai estar ali todos os dias ou quase todos os dias executando, desempenhando um papel. E as pessoas vão precisar do seu trabalho pronto, porque é um trabalho em equipe que juntos formam um grande trabalho. Então, o professor precisa saber se você é responsável, se você é pontual, se você consegue lidar bem com as pessoas, se você quer seguir naquela área, carreira acadêmica, ou se você quer trabalhar numa empresa, mas naquela área da iniciação científica. Então, o orientador vai sentir as suas intenções para determinado assunto. Isso é muito bom porque, sabe, evita do orientador perder tempo, de você perder tempo. E eu lembro que eu fiz iniciação científica. Quando eu fiz iniciação científica, foi só o currículo e a entrevista. E foi eu e um amigo meu. E é engraçado que na Federal, todo mundo faz as coisas muito no escondido, na intoca, né? E aí, eu não disse a ele que ia fazer. E a gente era super amigo, todo dia chegava, sentava junto, porque a gente era do interior, era eu, Chico e Danilo, né? E aí, Chico, quando eu tava lá no dia da entrevista com as minhas coisinhas, né, apresentar o currículo, e Chico também tava lá. Se o menino tu viesse fazer, nem me dissesse, ele, tu também não me disse. Eu falei assim, acontece, aquela coisa toda. E a gente foi lá e eu falei muito bem que eu tinha muito interesse naquela área, que era o sonho da minha vida, fazer aquela iniciação científica, e na verdade nem era, eu só queria realmente a bolsa. Mas como eu tinha sido monitora de anatomia, então isso fez com que foi o maior peso para a orientadora escolher entre mim e o meu amigo Francisco. E aí eu acabei ficando na disciplina e vi que não era o que eu queria. Ganhei bolsa na Fiocruz na época. E eu ganhei bolsa, mas desisti. Aí a bolsa foi passada para outra pessoa. Aquela coisa toda. A professora, nossa, me implorou para eu não sair, para eu não desistir. Mas era para trabalhar com dengue na época, né? Tava o surto de dengue. E foi quando começou também os casos de microcefalia. E assim, se eu tivesse lá na área e gostasse, eu me daria super bem, porque ela já disse, o mestrado vai ficar muito mais fácil para você, o doutorado também. E eu disse, professora, eu entendo tudo isso, eu entendo que eu vou ganhar a bolsa, eu preciso da bolsa, mas não é algo que eu queira fazer. E ela disse, eu vou lhe dar um tempo para pensar, e eu pensei, mas realmente não era o que eu queria. Eu gosto muito de trabalhar com seres humanos, e eu tenho que trabalhar com rato, matar rato, não gosto, não me dou bem, sabe? Eu ia ser muito frustrada na área. Mas eu cheguei a ficar um tempo, executar os procedimentos. Ai, era muito maravilhoso, gente. Era um oásis no meio do deserto. Porque, sabe, aquele prédio novo, biblioteca maravilhosa, tinha um crachá, sabe? Tinha lugar para esquentar comida, tinha um lugar para tomar banho, sabe? Isso para quem saía do interior para passar o dia na faculdade faz toda a diferença. Tinha um lugarzinho, né, para esquentar a marmita, para colocar a marmita na geladeira. Então, assim, nossa, eu era super feliz, mas o assunto não me realizava. E eu fui super honesta em dizer à professora que eu não queria, porque não era aquilo que eu queria seguir para mim. Se eu tivesse continuado naquela iniciação científica, provavelmente eu não estaria fazendo essa aula para você. E em falar em fazer essa aula para você, se você está gostando, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa a tua dúvida que a gente vai te responder, tá bom? Vamos com tudo, que foguete não tem ré.
Simbora. Então, se você está fazendo sua graduação, é interessante fazer, muito importante fazer iniciação científica. Se você está na sua segunda graduação, faça a iniciação científica, faça a monitoria, faça a extensão, vá para os eventos na sua área, se jogue, porque é maravilhoso. E para quem já terminou a graduação, sabe como passa rápido. E são momentos inesquecíveis que a gente vive, né? No sentido acadêmico mesmo que eu falo. Porque tem gente que gosta de ir pra festa, de passeio, de viagem, que tem tudo isso, né, gente? Mas eu tô me referindo única e exclusivamente aqui ao conteúdo científico, porque realmente é um belo de um divisor de águas, certo? Então, fazer a iniciação científica te deixa em contato com o meio científico. Existem pessoas que elas fazem a graduação, mestrado e doutorado e elas não querem ir para a sala de aula. Elas querem pesquisar. Então, existem centros só de pesquisa. Um exemplo, a Geo Magalhães, a Fiocruz. Você faz o concurso público para trabalhar lá dentro fazendo as suas pesquisas sem precisar estar dando aula. Porque tem gente que é louco por pesquisa, mas odeia dar aula. E existem cargos justamente para isso, tá certo? São as formas de ganhar dinheiro com o seu mestrado e com o seu doutorado também. Se você vai atrás de iniciação científica e você não consegue, tá tudo bem. Tenta novamente em uma área semelhante ou com outro professor ou na mesma área num outro momento, né? Porque é importante você também ter o feedback. Feedback não, é importante você também ter um contato com o professor, sabe? Eu lembro que o meu sonho era fazer iniciação científica com o professor Pérez. Ele é um argentino que dá aula em Vitória de Santo Antão. Nossa, mas eu rodei atrás desse professor, ficava no pé dele, deixa, me dê uma vaga, me dê uma vaga. Eu insisti tanto e ele só me dizia não. E eu nunca levei um sim dele, na verdade. E hoje eu entendo que foi muito bom pra mim não ter recebido o sim dele, porque isso me preparou para estar onde eu estou hoje. Né? E no momento eu não entendi. E aí eu fui para outra professora, fiz iniciação científica com ela. Depois eu fiz uma segunda iniciação científica. Não concluí nenhuma das duas, porque nenhuma das duas trabalhava com o que eu queria trabalhar de fato. Né? Que eu queria trabalhar com neuroanatomia, eu gostaria muito de trabalhar, né? Era o meu sonho trabalhar com neurofisiologia. Nessa questão do comportamento também me interessava bastante, mas a anatomia em si, né, era o que me encantava. E meu sonho era, eu entrei na Federal, vou ser professora de anatomia. No primeiro período eu disse, eu vou ser professora de anatomia da Federal. O que é que eu preciso? Mestrado, doutorado. Então a minha vida foi dedicada a isso. Até que eu ajudei a primeira pessoa a passar no mestrado e doutorado, que foi Drailton Silva, meu primeiro aluno aprovado. Em um mês eu preparei ele e ele passou, mesmo sendo de faculdade particular, mesmo não conhecendo o orientador, mesmo, sabe, fazendo faculdade no interior e fazendo mestrado na capital, sem conhecer ninguém, ele passou e o brilho nos olhos dele me encantou de uma forma que eu disse, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, Drailton foi a pessoa que me iniciou verdadeiramente, porque eu tava fazendo assim só pra era um bico que eu fazia enquanto eu não passava no doutorado. E eu lembro que eu tava trabalhando com uma professora também, com a minha co-orientadora do mestrado, e era no hospital Albert Sabin, em Recife. E eu lembro que algumas vezes Drailton foi lá, no meu horário de intervalo, para receber mentoria nos bancos da recepção do hospital. E, nossa, direto do túnel do tempo. E assim, isso me encantou. Então, se eu tivesse feito iniciação científica com o professor Pérez, eu não teria chegado até aqui e estar ajudando outras pessoas com um outro direcionamento, com outros sonhos, né? Então, os nãos que a gente recebe na vida está levando a gente para o caminho da nossa bênção e muitas vezes a gente não está vendo isso, né? Então, você vai encontrar dificuldade para passar no mestrado e doutorado, porque em tudo na vida
A dificuldade. A gente já vem ao mundo chorando, leva uma tapinha ali no bumbum pra chorar, imagina o resto da vida, né? Então, é assim, é difícil, mas vale a pena, mas se você se esforçar, se você batalhar, você chega lá, né? E que não é impossível, gente. Às vezes é um esforcinho a mais que você faz, sabe, em comparação com outras pessoas, que faz você chegar lá. Então, vale super a pena fazer mestrado, fazer doutorado. Dá pra ganhar entre 5 a 20 mil reais por mês com doutorado. Sabe, mesmo que você não saiba por onde começar, é possível. Eu tenho um passo a passo. Se você tiver clareza dos passos que você tem que seguir e você fizer aquela receita de bolo, você tá lá. É impossível não passar no mestrado. É impossível não passar no doutorado. Com a graça de Deus, você vai chegar lá. E eu tô te ajudando aqui para esse teu currículo chegar na nota 10. Então, concluímos mais uma semana, foram 2 semanas do mini curso Meu Currículo Nota 10 e vamos entrar na semana que vem na 3ª semana. Muito obrigada a você que está participando agora desse mini curso. Tô vendo aqui ao lado do nosso chat, vocês comentando. Que delícia, muito bom. Deixa aí suas dúvidas que a gente vai tirando todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? O impossível é só uma questão de opinião. Para uns pode ser impossível, para você é só um obstáculo que você vai vencer, tá bom? Rumo ao mestrado, rumo ao doutorado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!